Olá, seja bem-vindo no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar como fazer a implementação do filtro de Kalman no Arduino. Tudo isso depois da vinheta. Bom, então, alguns recados antes. O canal atingiu 10 inscritos e eu falei que quando isso acontecesse eu ia fazer um vídeo especial. Esse vídeo vai ser o primeiro episódio de uma série que conta a história da engenharia de controle e eu vou liberar esse vídeo na semana que vem ou talvez na próxima, porque vai dar um pouco mais de trabalho para fazer. Mas é uma marca interessante, muito feliz dos primeiros 10 inscritos e espero que o canal cresça muito mais. Certo, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer a implementação do filtro de Kalman no Arduino resolvendo a mesma aplicação do vídeo anterior, que é a medição de ângulo no sistema, no helicóptero de 1 grau de liberdade. Para quem não lembra desse vídeo, ele vai estar aqui no card e também link na descrição desse vídeo aqui. Nós vamos utilizar, para fazer essa implementação, a biblioteca de filtro de Kalman. Se nós viermos no gerenciador de bibliotecas do Arduino e digitarmos o filtro de Kalman, nós vamos encontrar algumas opções. Tá? Temos principalmente 4 opções para o filtro de Kalman. Essas duas últimas, Simple Kalman Filter e Trivial Kalman Filter, eu não dei uma olhada. Pelo que eu vi, elas são opções mais adequadas para sistemas monovariáveis, unidimensionais, né? Quando nós temos apenas um estado, uma entrada e uma saída, ou talvez até mais de um estado, mas apenas uma entrada e uma saída. E esse Kalman, ele é uma implementação matricial. Ele é muito interessante porque é bem genérico, mas pelo que eu li da documentação, ele não é adequado quando o sistema tem apenas um estado ou apenas uma saída. Porque ele notifica lá que a biblioteca que essa biblioteca usa, que se eu não me engano é a Basic Linear Algebra, ela não funciona quando as matrizes têm dimensão 1. Ela dá algum erro, ela espera que as matrizes tenham dimensão maior que 1. Então não funciona e recomenda usar uma das bibliotecas apropriadas para sistemas unidimensionais. E essa Kalman Filter Library, ela é específica para a aplicação que nós estamos fazendo, que é a fusão de sensor acelerômetro com giroscópio. Então ela não é muito genérica, ela não serve para outros tipos de aplicação, mas para essa aplicação específica ela é muito simples, porque ela já traz codificada dentro da biblioteca as matrizes de dinâmica e as matrizes de entrada e de observação. Então essa foi a biblioteca que eu baixei. Ela não está instalada porque eu peguei o código dela direto do GitHub e coloquei na pasta do projeto. Por isso que eu adicionei a biblioteca não da pasta do compilador, mas sim entre aspas. Então vamos lá. Esse código ele é muito parecido com os códigos que nós vínhamos usando já nos vídeos passados. E para incluir o filtro de Kalman, eu criei uma variável do tipo float, que é o ângulo medido pelo filtro de Kalman, e criei uma instância do objeto Kalman. O filtro de Kalman ele precisa ser inicializado. Então, depois que eu crio esse objeto filtro Kalman, que ele é um objeto da classe Kalman, eu inicializo alguns parâmetros dele. Quais são esses? Eu inicializo a matriz Q, então eu defino um valor de Q para o ângulo e um valor de Q para o bias. Esses valores numéricos que estão no código, eles são baseados naquilo que a gente viu no vídeo anterior. Eu coloco um valor para a matriz de covariância da medição, que nesse caso é uma matriz de dimensão 1, e eu inicializo o ângulo inicial. Se eu tenho conhecimento do ângulo inicial em que o meu sistema se encontra, eu coloco esse valor ali. Se eu não tenho conhecimento, não tem problema, eu posso inicializar com 0 ou com qualquer outro valor que o filtro ele vai convergir para o valor real, como nós vamos ver no fim do vídeo, onde eu vou mostrar os exemplos.
Bom, no código nós temos aqui a parte que lida com o tempo de amostragem, que lida com a leitura do sensor. Depois eu faço o cálculo da aceleração e da velocidade angular, lembrando que tudo para essa biblioteca de filtro de Kalman tem que estar nas unidades de graus para os ângulos e de graus por segundo para a velocidade angular. Então os cálculos aqui que eu fiz garantem que esteja tudo nessas unidades. Depois, para aplicar o filtro de Kalman, é muito simples. Eu vou no objeto filtro Kalman, eu tenho o método getAngle, em que eu passo 3 parâmetros. O ângulo, tal como medido pelo acelerômetro em graus, a velocidade angular, tal como medida pelo giroscópio em graus por segundo, e o período de amostragem em segundos. E esse método vai retornar um valor float, que é o ângulo estimado pelo filtro de Kalman. Muito simples, porque é uma biblioteca específica para essa aplicação. Se não fosse, se fosse a biblioteca genérica, nós íamos ter que especificar as matrizes de dinâmica do sistema de medição de fusão de sensores, que é a matriz A, B e H. Mas nessa biblioteca isso é muito simplificado. E aqui eu printo na tela o ângulo tal como medido pelo acelerômetro puramente e o ângulo estimado pelo filtro de Kalman. Eu vou ligar o sistema aqui, passar o código e nós vamos ver na tela como que o sistema se comporta. Vamos com o plotter serial. Então, como eu disse, não importa o ângulo inicial que você coloca no filtro de Kalman, ele vai tender para o valor do ângulo real. E aqui eu vou fazer uma variação brusca no ângulo do sistema até o outro fim de curso. E aqui a gente nota que o acelerômetro ele sofre variações grandes por causa da aceleração externa, mas o filtro de Kalman ele consegue se comportar muito melhor, ele consegue filtrar esse ruído excessivo medido pelo acelerômetro. E agora eu vou soltar o sistema, deixar ele bater no outro fim de curso. Opa, é que por causa do cabo não foi. Mas aqui tá. Então o filtro de Kalman ele consegue filtrar grande parte do ruído medido pelo acelerômetro e mantém os ângulos em valores muito razoáveis, considerando a dinâmica dos movimentos que eu fiz aqui. Só uma última coisa, uma última observação que eu queria mostrar é o seguinte: essa biblioteca ela utiliza o arquivo header chamado kalman.h. Aquela outra biblioteca genérica que usa formulações matriciais, ela também tem o arquivo header chamado kalman.h. Então, se você instalar as duas no seu computador e incluir kalman.h, mas daí você incluiria desse jeito aqui, né? Você incluiria direto da pasta do compilador. Você tem que ter certeza, você tem que garantir que o Arduino incluiu a biblioteca certa, porque senão você vai escrever o código achando que é para uma biblioteca, mas se ele importou a outra, vai encher de mensagem de erros, porque a sintaxe das duas é bem diferente. Outra coisa que eu queria falar, eu conferi o código dessa biblioteca do filtro de Kalman, ela é praticamente a mesma coisa que eu mostrei no vídeo anterior. A única diferença que eu achei é que nesse arquivo aqui, quando ele faz essa operação, em que ele soma a matriz de covariância Q, soma a parcela do bias, aqui ele multiplica por dt. E por que ele faz isso? O autor desse código ele escreveu um artigo no blog dele, e ele justifica que multiplica por dt porque a incerteza ela é maior quanto maior for o período de amostragem, que nesse caso é dt. Eu não entendo a lógica disso e eu não concordo com isso, porque o Q nada mais é do que um ruído gaussiano para modelar o ruído da medição, e isso não necessariamente tem a ver com o período de amostragem. Então eu tirei isso aqui. Isso pode ser parte porque
eu considero o período de amostragem aqui quando eu seto os valores da matriz de covariância. Então, eu prefiro fazer isso fora do que dentro da biblioteca. Mas se você baixar a biblioteca tal como ela é, com aquele DT lá, e colocar esses valores, funciona praticamente da mesma forma. Não dá para ver nenhuma diferença visual, qualitativa no experimento. No vídeo de hoje era isso. Se você não usa Arduino, não tem problema, porque essa biblioteca, bom, ela é escrita em C++, vai ter compiladores de outros microcontroladores que não vão aceitar porque são C puro. Mas você conseguiria converter porque as funções não usam nada mais do que multiplicação. Ela não usa uma formulação matricial, ele simplesmente define uma variável matriz em C, e isso poderia ser feito sem criar uma classe. Se gostou do conteúdo, deixa um like e considere se inscrever no canal para toda semana receber um conteúdo como esse. Ficou com dúvidas? Deixa um comentário que eu te respondo. E até os próximos vídeos, onde, agora que temos uma medição confiável do ângulo, podemos fazer algumas brincadeiras com o controle do sistema. Um abraço e até a próxima.